você enxerga a relação do ocultismo ao longo da história, claro, e dos nossos poderes políticos também ao longo da história? Essa história é boa, até para o pessoal que está em casa entender e falar assim, pô, por que existia uma maçonaria, né? Por que existe uma ordem secreta, né? É a grande dúvida de que acho que quem está em casa. Vamos voltar lá no Egito, e aí você tem uma casta de sacerdotes que eles estão ligados com o exército. Então, o que é que se aprendia nessa época? O que era ocultismo nessa época? Matemática, física, química, medicina. E o que esses maçons? O que é maçom? Maçom é construtor. O que eles faziam? Tipo, eles construíam muros. Eles construíam pirâmide, eles construíam templo, eles construíam castelo. Então, esses caras detinham o segredo de você conseguir subir um muro que o seu inimigo não ia ir lá dar uma pancada e o muro cair. Tá. Então eles tinham o segredo de fazer uma ponte elevadiça, uma masmorra, as passagens secretas do castelo, né, uma ponte que não caísse para atravessar um rio. Então isso eram coisas estratégicas que tinham um grande valor. Então você não podia ter, como tem hoje, assim, uma faculdade aberta que ensina engenharia. Porque você corria o risco de você ensinar para aquelas pessoas como é que faz uma catapulta, e aí um deles era um espião de um outro reino, e aí no verão seguinte o outro exército ia vir com as suas armas. Então era meio que um segredo. Então a forja do metal, fazer espada melhor. Então todos esses segredos, eles foram confinados nessas ordens iniciáticas. O conhecimento. Então, para a pessoa poder entrar, ela tinha que passar por testes, que ela era realmente alguém que era confiável, que era séria, que era tal. Então, por isso que tinha essa série de testes. Uhum. Se você parar para pensar, hoje em dia é igualzinho também. Ninguém pode chegar lá na área 51 e falar, oh, deixa eu ver o avião que vocês estão desenvolvendo aí. Deixa eu tirar uma foto. Então, é igual, continuou. Uhum. Então, nessa época tinha, só que como não tinha toda essa tecnologia, você precisava selecionar as pessoas. Então, essa casta de maçons, quem estava de fora olhava e falava, ó, eles eram os escolhidos e tal. E eles tinham uma outra coisa legal que ninguém mais tinha, que era saber ler e escrever. E pro pessoal que era tudo analfabeto, falava assim, como é que esses caras tinham esse conhecimento? Eu brinco, eu falo em toda entrevista que é assim, né? O livro, de acordo com o Carl Sagan, é a prova que o ser humano faz magia. Uhum. Porque você tá com um pedaço de uma casca de árvore morta, cheia de borrão de tinta, aí você tá olhando para essa casca de árvore morta, cheia de borrão de tinta, um maluco que morreu 300 anos atrás, conversa com você dentro da sua cabeça e passa o conhecimento que ele tinha. E a hora que você fecha o livro, você tem o conhecimento de um sacerdote que morreu 300 anos atrás. E você tá mais inteligente. Então isso é magia, de verdade. Isso é sobrenatural, entre aspas. De onde veio esse conhecimento? E o pessoal ficava tudo meio assustado com isso. Então criou-se esse conceito de quem estava nessas ordens era bruxo, era mago, era... Depois, claro, a igreja vai se apropriar disso e aí eles passam a ser os detentores do latim, da Bíblia, dos textos e etc. Os grandes saberes, né? E as ordens, eles correram em paralelo com a igreja. Então você tem primeiro o pessoal da Grécia, que eles tinham essas ordens. Depois, em Roma, você vai ter o Collegium Fabrorum, que era o colégio dos construtores, que era junto com o exército romano. Depois, um pouquinho mais para frente, acabam sendo os templários, quando a igreja toma. Então, o conhecimento sempre andou junto com o exército ali. Então, você ficou olhando, putz, tem os templários e tal. E os templários, eles tinham uma parada legal, que era, eles inventaram o banco. Que era o seguinte, vamos supor que você estava lá em Paris e você queria ir para Jerusalém. E você era só uma pessoa rica que queria fazer a peregrinação. Você não ia levar um saco de ouro gigante com você, porque você ia ser assaltado no meio do caminho, iam roubar seu dinheiro, etc. Então você chegava lá em Paris, entregava esse dinheiro para os templários, eles te davam um papel com os códigos, daí que o pessoal começa, os códigos templários, né? E aí você carregava esse papel, viajava em segurança. Quando você chegava em Jerusalém, você apresentava esse papel e os caras te davam seu dinheiro, menos uma taxa. Claro. E aí os caras, obviamente, ficaram gazilionários a ponto de chamar a atenção da igreja. E aí os caras falam, pô, esse dinheiro dando sopa aí dos templários. E aí eles acusaram os templários de ser adorador do demônio, deles andarem a cavalo, deles cuspirem na cruz, deles serem homossexuais, e aí perseguiram todos os templários.
e, por conseguinte, os maçons que andavam junto com os templários. Que o pessoal fala que a maçonaria veio dos templários, mas é mais ou menos. Eles andavam juntos, que os templários davam porrada, os maçons construíam a igreja, o castelo. Né? Mas quando começaram a perseguir os templários fugiram para dentro da maçonaria. E aí essas ordens maçônicas, elas começaram a abrigar pessoas que fugiam da igreja. E aí, nesse período, eles começaram a abrigar os luteranos, os calvinos, todo mundo que questionava, os protestantes. Todas essas pessoas fugiam para a maçonaria, que nem tinha esse nome ainda. Era uma ordem de construtores que era uma ordem oculta. Certo. Por isso que depois, muito tempo depois, até ordens criminosas usaram esse processo iniciático para se esconder da polícia, porque o esquema de uma ordem ocultista, ele é secreto, ele se protege de autoridades, ele se protege do mundo profano, ele se esconde, ele desaparece. Porque eram informações, eram pessoas que precisavam ser protegidas. Então, eram escritores que escreviam alguma coisa que o pessoal não concordava, eram cientistas, eram botânicos, eram astrônomos, eram astrólogos. E aí esse pessoal foi sendo protegido até 1717. Então, o que acontece? Em 1666, é o 666 que o pessoal morre de medo. Sim. Londres pega fogo. A cidade vai queimar inteirinha. E aí o rei da Inglaterra chama todas as guildas de construtores da Europa inteira para ir para a Inglaterra para reconstruir Londres. E aí todos esses camaradas que eram de ordens secretas, que estavam escondidos, que estavam espalhados, eles se juntam em Londres. E aí, depois de quase 50 anos deles trabalhando em conjunto, eles fundam o que é a maçonaria. Olha só. Então a maçonaria, que o pessoal acha, é um monte de velhinho de avental e tal, mas não, dentro da maçonaria você tem todo o conhecimento da alquimia, você tem todo o conhecimento da astrologia, você tem todo o conhecimento templário, você tem vários saberes que foram escondidos da população geral, principalmente por causa da Inquisição, que estavam acumulados ali. Entendeu? Mas então esse é o oculto. Mas continuam também com a sua tradição de ficar, vamos dizer, neutro ao que acontece. Então, posições políticas e etc. Eles sempre ficaram. A maçonaria ela entrou muito quando você tem tipo uma ditadura. Ou, por exemplo, quando teve a escravidão, eles eram contras e brigavam. Mas eles tinham brigas entre eles também, porque você tinha maçons que eram fazendeiros, e aí eles não queriam abrir mão. Então tinha briga interna. Então o pessoal acha que maçom manda no mundo e tal, mas na verdade não. Um dos poderes maiores da maçonaria é a pluralidade. Então você tem todo tipo de pensamentos. Tem gente de direita, de esquerda, de centro, todo tipo de gente lá dentro. E ele abriga isso daí. Aí a gente vai para outra parte que você falou, que é o esoterismo. Sim. Que acontece o quê? No final do século XVIII, XIX, lá na Europa, você tem a Blavatsky, você tem o contato... Quando a Inglaterra domina a Índia, né, naquele período colonialista, eles tomam contato com toda aquela sabedoria da Índia. Então a yoga, o pranayama, os deuses, as divindades, o sutra, tudo daquela parte oriental entra na Inglaterra. E aí surge a sociedade teosófica, que ela traz conceitos de reencarnação, um monte de coisa, e espíritos. Então eles tinham lá os seances, que era como se fossem incorporações e conversar com o morto e tal. Coisa que na África já tinha desde sempre, ali nas tribos no norte da África. Então o que acontece por ali é que você tem os escravizados que tem a diáspora, eles são trazidos aqui para a América, e aí eles começam a formar as outras religiões, que vai ser depois o candomblé, aí você tem o voodoo, santeria, ifá, toda essa parte que trabalha com comunicação com espíritos, e você tem a vertente cristã, que pegou esse conhecimento todo vindo da Índia, e aí você tem o contato com os Mahatmas, com os espíritos, com a entidade, gente que incorporava, técnica para incorporar. Então tudo isso ficou dentro de ordens que são meio paramaçônicas. Quando você mistura tudo isso daí com a alquimia, você vai ter ordens como a Golden Dawn, como a Amorque, como a Rosa Cruz, que são ordens que preservavam essas técnicas. Olha só. Então por isso que era oculto. Aí isso a gente está falando do século XIX, que ainda tinha uma perseguição cristã muito grande. Aí você tem o começo do século, você tem a história, por exemplo, do Léo Taxil, que era um cara da igreja, que foi o cara que fez um livro falso,
que falava que a maçonaria adorava o Bafomé, o diabo, o tal, um monte de coisa. E aí todo mundo acredita que os maçons vendem a alma pro demônio, um monte de baboseira, que o cara foi pago para fazer isso. Tipo um fake news, a primeira fake news grande, patrocinada, né? Você falou de igreja, Estado e política, né? E para o quê? Para desestabilizar. E aqui no Brasil o pessoal tinha medo de maçonaria. Tinha mesmo. Tem ainda, né? Se você Tem pegar uma certa aura, né? Crente em volta. tem. E com o tempo, essa aura de segredo e tal não se tornou mais tão necessária. Porque hoje em dia, se você virar na rua e falar assim, eu sou macumbeiro, você não vai. Às vezes alguém pode até tacar uma pedra na sua cabeça, dependendo de onde você tá. Sim. Se você estiver no Rio de Janeiro, você tá correndo um risco real hoje em dia. No morro, com esses malucos de traficante de Jesus. Então, eu acho que nesse momento agora, em alguns pontos do planeta, essas ordens estão voltando a ficar secretas. Porque, por exemplo, se necessidade, né? se você é alguém de religião afro e tá morando no Rio, hoje em dia, por necessidade, essas pessoas estão ficando secretas de novo. Quimbanda, luciferianismo, todas estão ficando secretas, porque se alguém denunciar e alguém vê o templo, não sei o que, você tá correndo um risco real de vir um traficante e te dar um tiro. Então a gente tem experimentado isso. E em outras cidades maiores, tipo São Paulo, se você, dependendo do seu trabalho, dependendo do que você faz, tem pessoas que podem se declarar bruxos hoje em dia. Sim. Sem mais propagado. correr risco de vida.